Boa noite. É, hoje é dia 4 de outubro. Já vão uns 3 dias que eu comecei a. Uns 3 ou 4 dias que eu comecei já a baixar a sertralina, ou seja, comecei o desmame mais uma vez. Eu disse que eu ia fazer vídeos sobre esse desmame para as pessoas verem mais ou menos o que esperar, como é, para verem que é tranquilo no final. E esse vai ser a primeira parte sobre as coisas que eu tô notando. Uma coisa assim que tá sendo mais evidente pra mim é que eu sinto, sabe aquela angústia? Não é uma angústia, é como se fosse é como se fosse uma negatividade que a gente sente quando a gente tá passando por um quadro de ansiedade. Aquela sensação de que tem um vazio que tá chamando nossa atenção, sabe? Eu ando sentindo isso desde que eu comecei a diminuir a dose, dia sim, dia não. É como se. É como se. Como se eu estivesse um pouco mais deprimida. Uma tendência a ficar mais deprimida. E eu não necessariamente eu fico assim o tempo todo, porque eu me distraio, eu saio. Eu percebi que, por exemplo, sair e tomar sol, sair, caminhar, fazer coisas simples, parece que me tira desse estado assim, mas quando eu fico muito tempo parada, por exemplo, sem fazer nada, eu noto que eu entro nesse estado de negatividade, como se estivesse ficando deprimida, sabe? Aquele vazio que a gente sente. É como se eu sentisse isso às vezes. E eu lembrei também, assim, é curioso porque quando eu experiencio esse vazio, eu lembro das vezes em que eu senti ele antes. Eu me dei conta de que na minha adolescência, por exemplo, eu sentia muito isso, eu não sabia o que era. Então eu provavelmente tinha sintomas assim, de depressão, de ansiedade na minha adolescência, eu não sabia. Eu achava que fosse normal isso, esse vazio. E eu lembro que era bem marcante. Quando eu sinto esse vazio, eu realmente começo a me lembrar dos momentos da minha vida em que eu senti. Então, assim, é diferente. E um momento, assim, muito marcante, que eu lembro que eu senti especialmente isso daí, foi quando eu fiz o desmame do Rivotril. Assim, além do quadro da ansiedade, né? Momentos fora desse quadro de ansiedade. No desmame do Rivotril em específico, eu senti como se fosse um vazio, assim, que oscilava durante o dia, e eu tive que esperar o desmame passar para poder eu parar de sentir esse vazio. Então, assim, eu vou ver nesses dias se realmente assim, se vai sair essa sensação, porque eu até agora eu não consegui, assim, identificar exatamente um motivo. Então eu tô assumindo que é por causa do desmame, né? Eu também tenho sentido uma certa inquietação assim maior, uma impaciência. Inclusive, como você pode ver, atrás aqui tá tudo mal pintado. Por quê? Porque do nada eu decidi que eu queria mudar a cor assim dessa parede aqui do meu quarto. A outra é azul. Mas do nada eu simplesmente decidi que eu queria mudar, e aí eu não esperei pra ter um plano assim. E eu comecei a pintar de rosa. E no final das contas eu não gostei dessa cor, eu vou pintar de branco, mas enfim, no meio da noite eu decidi fazer isso daí. Então vai entender. Então, assim, eu tô passando por umas mudanças emocionais, assim, que eu tô notando mais porque eu tô de quarentena em casa, não tô fazendo tanta coisa quanto eu fazia antes. Mas essas mudanças me passariam, assim, seriam passadas sem eu nem notar, sabe, se eu estivesse me distraindo demais. Então, tô tentando me distrair assim o máximo que eu posso pra poder não ficar presa nessa sensação de vazio, nessa vontade de ficar parado, sabe? É como se fosse uma vontade de ficar parada sentindo esse vazio. E
E é meio diferente isso. É meio diferente do que eu tava sentindo antes. Já fazia um belo tempo que eu não sentia isso. Então, eu resolvi anotar isso. Então, até agora, essa sensação, assim, que tá mais... essa é a mudança, assim, que eu tô sentindo mais evidente, por enquanto. Isso, e eu tô... a minha impaciência, eu tô um pouco mais de pavio curto, digamos assim. Eu sou uma pessoa super paciente, mas eu ando um pouco mais irritadiça. Com meus cachorros, com pessoas. Então, tô tendo cuidado, já avisei pro meu namorado, pra minha família que eu tô fazendo desmame. Então, pra eu não tomar nenhuma atitude, assim, que eu queira, sabe, que eu me arrependa depois. Eu sempre aviso, assim, pras pessoas quando eu tô fazendo desmame, porque eu mudo um pouco e é temporária essa mudança. Na verdade, tem algumas coisas que continuam depois de um desmame, por exemplo, eu fico mais sensível. Mas eu aviso porque as pessoas, eu não sei, é bom, assim, para as relações a gente ser transparente quanto ao que a gente tá passando, sabe? Eu esconder isso não me traria nenhum benefício nas minhas relações. Então é isso. Vamos ver aqui, daqui a alguns dias, como é que vai estar, né? Então, por hoje eu vou parar aqui a ligação. A gravação. Tudo bem? Boa noite. Hoje é dia 8 de outubro. Então, já faz uns 4 dias, eu acho, desde a vez que eu filmei, falando sobre uma angústia que eu tava sentindo. Eu já tô tomando 50 miligramas agora todo dia, ao invés de intercalar dia sim, dia não, 50 miligramas, 75 miligramas. A angústia, realmente, eu senti por uns 2, 3 dias, mas foi algo fácil de resolver. Eu simplesmente, de noite, antes de dormir, eu tomei 0,5 de Rivotril. Eu tomei o comprimido, não usei o sublingual não, mas dá mesmo, eu acho. E aí eu dormi mais tranquilamente e acordei bem tranquila no outro dia. Eu acordei sem angústia. E eu já vinha acordando, acho que todo dia um pouco angustiada de manhã. E aí, no dia seguinte, eu não acordei angustiada, eu acordei tranquila. Então, funcionou assim, eu não precisei tomar outros dias, eu só tomei nesse dia. E eu achei interessante mencionar isso daí também, porque eu tenho um vídeo falando sobre o Rivotril, né? Como estratégia de ajuda na ansiedade. Em casos assim, eu acho que funciona bem. Ou seja, para você evitar escalar uma angústia, uma ansiedade que esteja te perturbando assim por mais de um dia. Se você foi receitado o Rivotril, mesmo que você esteja tomando sertralina ou seja num desmame ou iniciando o processo, você viu que você tá tipo, já tá 1, 2 dias, você tá mais ansioso, acho que vale a pena você tomar, especialmente antes de dormir. E dormir melhor, se recuperar um pouco, é como se você descansasse um pouco assim mais. Dar um tempo na ansiedade. E geralmente isso comigo parece funcionar assim, parece quebrar o ciclo de dias ansiosos. Então isso daí deu certo, então eu tô continuando. Agora todo dia eu vou tomar 50 miligramas. Tá. Eu não tinha mencionado, mas eu tava fazendo 75 e 50 todo dia. Eu tomava 75 em 1, 50 no outro, 75 em 1, 50 no outro. Por que eu fazia isso? Porque eu sou uma pessoa um pouco sensível em relação ao aumento e diminuição da sertralina. Não sei porque eu não gosto do incômodo. Então, ao invés de baixar de uma vez de 75 para 50, eu preferi fazer isso. É uma estratégia que eu já falei com os psiquiatras e eles não têm muito contra, porque diminui realmente os efeitos colaterais do início e... Meu Deus. Diminui assim o desconforto que vem com o desmame, né? Quando o desmame é gradual, geralmente a pessoa não tem desconforto, mas como a gente tá numa pandemia, que já é
uma situação de ansiedade um pouco anormal, eu preferi fazer o desmame assim mais cauteloso, digamos assim. Então, por enquanto tá tudo bem. Eu ainda sinto que eu não tô descansando tanto à noite quanto eu descansava antes, quando eu tomava 150. Mas pra mim isso não seria nenhum empecilho pra eu continuar tomando, assim, pra eu continuar o tratamento só por isso. Porque não tô tendo nenhum prejuízo muito grande no meu, assim, em relação a cansaço durante o dia, ou insônia, ou sonolência demais, assim, durante o dia. Eu não tô tendo esses problemas, então vou continuar mesmo. E a previsão eu acho que é boa, né? Não acontecendo nada de extraordinário na minha vida, assim, negativo. Eu acho que a previsão é boa de eu ficar com 50 e talvez terminar chegando a 0 depois, né? Então, vamos ver aí. E aí, boa noite. Olha, hoje é dia 17 de outubro, de noite, e vai fazer amanhã, acredito que 2 semanas que eu já tinha começado de desmame para 50mg. Não sei se eu mencionei antes, mas eu fiquei mais ou menos uma semana alternando entre 50 e 75mg, dia sim, dia não. Isso porque eu costumo fazer um desmame mais gradual do que os médicos passam, porque pela minha experiência eu sou uma pessoa que eu sinto um pouco as diferenças em aumento e diminuição da sertralina. Então, ao invés de diminuir 25 de uma vez, eu faço dia sim, dia não por uma semana, e depois na outra semana eu já tiro o 25 mesmo, só tomo 50, por exemplo. Então faz mais ou menos uma semana que eu estou tomando 50mg. Um pouco mais de uma semana. O que eu notei, assim, o meu nível de ansiedade, digamos assim, eu pareço menos blindada, menos mesmo. Eu também não sei se é por conta da pandemia, né? A gente tá vivendo uma situação que é estressante. Parece que é um vai e vem, é uma oscilação, é uma instabilidade. A gente não sabe se a coisa tá melhorando mesmo, se é uma ilusão, não sabe se é uma segunda onda. Então, assim, é uma tensão que eu também levo em consideração. No geral, eu sinto que minha ansiedade, assim, fica mais fácil eu ficar ansiosa. Mas eu não ando ficando muito ansiosa, especialmente porque eu voltei também pra academia. Então, assim, esporte, exercício físico, até a interação social que se tem em qualquer meio, é uma coisa que, assim, que contabiliza muito na hora de administrar a minha ansiedade. Esporte é essencial, assim, pra controlar, pra gerenciar. Eu percebi isso daí depois que eu voltei, depois de uns 5, 6 meses sem atividade física. Eu notei isso de uma maneira, assim, que eu não tinha ideia, assim, de quanto a atividade física mudava a minha vida, assim, e me regulava, que regulava as minhas emoções, os meus hormônios, que ajudavam com tudo, digestão, tudo, enfim. A gente não é um monte de parte separada, né? Tudo é parte do todo. Então a ansiedade, assim, faz parte do todo. E o todo melhorou. Eu sinto, assim, melhor. Mas, apesar disso, eu sinto que com 50mg é como se eu tivesse perdido uma couraça, sabe? A sensação que a gente tem com o desmame. Quando a gente não está tão distraído, coisa do dia a dia, que é o meu caso nessa quarentena, assim, que eu tô podendo observar mais as coisas sem distração, é como se eu estivesse tirando uma couraça de cada vez que eu baixo a dose. Então é como se cada vez eu ficasse mais exposta. E eu tô achando isso bem interessante, porque eu tô aprendendo a lidar novamente com esse nível de... nem insegurança, não chega a ser insegurança, mas esse nível de permeabilidade, sabe? Com essa minha facilidade de me irritar, que eu sei que na pandemia todo mundo tá se irritando mais, tá tendo mais briga, isso é normal do período, mas eu ando mais irritadíssima. Uma coisa interessante é que eu comecei realmente a
a me pronunciar mais, a ser mais assertiva, a falar o que eu acho menos. Eu tô engolindo menos sapo, eu tô sendo mais sincera, assim, essa parte eu gostei. E não é algo assim também que eu era muito antes de começar de novo esse tratamento com a sertralina, porque vocês não sabem, eu já fiz algumas vezes antes esse tratamento com a sertralina, 2 vezes antes. E assim, mas mesmo naquela época, assim, eu não era uma pessoa que me permitia falar algumas coisas que eu realmente queria falar, que eu sentia. Então assim, eu tô vendo que dessa vez com esse desmame eu tô me permitindo falar. É uma mudança assim muito grande que eu tô vendo. E com a sertralina, quando eu tava tomando 150, realmente eu não me importava tanto. Então agora parece que eu me importo mais com as coisas, eu me incomodo mais com algumas coisas que talvez seja importante, que eu tenha mesmo que me incomodar, porque tem a ver com mudanças que eu tenho que fazer. E eu tô falando mais, tomando mais atitude agora. É interessante isso. No geral, tá tudo bem. Uma coisa interessante aqui, eu acho que toda vez que eu faço um desmame, eu tenho que passar um pouco por aquele medo, aquele receio de que depois de eu chegar em 0, vem a questão, né? E se eu precisar de novo? E se eu tiver uma outra recaída? E aí, né? É uma coisa de pessoa ansiosa mesmo, a gente querer, a gente ficar imaginando no pior. E no meu caso, assim, como eu já tive uma recaída séria, eu realmente, eu chego, eu penso nisso daí várias vezes, mas ao mesmo tempo eu penso que, assim, a gente não sai de uma crise sendo a mesma pessoa. Assim, amanhã eu não vou ser a mesma pessoa que sou hoje. Então, caso eu tenha uma recaída, eu vou ter ferramentas a mais em relação à última vez que eu tive uma recaída. Então, assim, eu vou ser outra pessoa. E realmente a minha última recaída não se culminou numa síndrome do pânico. Pra ser sincera, eu não sei o que é pior, se é TAG ou síndrome do pânico. Assim, pela minha experiência, eu senti que síndrome do pânico era um sofrimento maior, só que ele tinha intervalos de descanso, sabe? E com TAG eu tinha um sofrimento menor, mas eu não tinha descanso, era constante. Então assim, é meio difícil comparar também, porque eu percebi que parece que ansiedade às vezes é uma coisa que você esquece como é que a pessoa se sente. E aí pra você saber como é a sensação só sentindo de novo, sabe? É algo difícil de eu lembrar. Então, eu lembro que era muito sofrido minha síndrome do pânico. Minha TAG também não foi nada boa, mas parece que foi um pouco mais, assim, um pouco menos pior, sabe? Não era melhor, era tipo menos sofrido, sabe? Mas era ruim mesmo assim. Então, assim, parece, né, que cada vez que eu tenho uma recaída, parece que eu tenho mais ferramentas, eu tenho mais chances de administrar a situação. Eu aprendi mais, assim. Então, assim, mesmo que venha esse medo, que é normal que venha, sobre, e aí, se eu precisar de novo, tiver que começar do 0 de novo, e passar pela adaptação de novo, eu sempre lembro disso daí, de que eu não vou ser a mesma pessoa que eu era no início da última recaída. Então, vou estar mais bem preparada, vou ter mais ferramentas, eu vou saber usar melhor, por exemplo, o Rivotril, que eu não usava antes na última recaída. Realmente eu não sabia usar, eu tinha medo. Então isso daí também atrapalhou muito, como eu falei no vídeo. E eu imagino que por isso, assim, eu esteja mais bem preparada. Então, eu acho que é isso. A minha conclusão, assim, por agora, sobre o meu desmame até 50mg. Vou permanecer em 50mg um tempo pra ver como é que eu vou ficar. Primeiro porque a gente tá na pandemia e eu não quero ter que lidar assim com nenhum problema a mais do que a gente já tá lidando nesse período. E segundo porque realmente eu quero ver como é que eu vou me comportar com 50mg. Quero ver se eu vou conseguir
digamos que contornar minha ansiedade, gerenciar bem com a situação toda que a gente está vivendo. E aí, caso dê tudo certo, eu vou prosseguir com 25 miligramas e depois com 0. E se não der certo, paciência, eu vou continuar tomando 50, mesmo até meu médico achar que seja uma boa ideia. E não tem nenhum problema realmente. Hoje em dia eu não vejo mais problema em usar algum remédio assim pra vida toda, sinceramente. Porque assim, se é uma ferramenta, se é algo que pode me ajudar, me dar qualidade de vida, melhorar a minha saúde, melhorar a minha vida, hoje em dia eu realmente não me incomodo mais com a ideia de pensar em que poderia tomar pro resto da vida. Se eu for ficar bem, não teria nenhum problema. Então eu vou observar, vejo. Então por enquanto assim, esse foi o relatório. Então boa noite. Se você tiver alguma sugestão assim de tema para vídeo, me escreva, por favor, porque eu não tô com muita criatividade nessa pandemia, tô sem ideias. E eu acho interessante, eu vejo de acordo com as dúvidas que as pessoas têm, o que queiram saber sobre a minha experiência, assim, que eu passei, né? Então, caso você tenha alguma sugestão, realmente eu gostaria muito de saber. Então, boa noite e fiquem bem.